Então abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 14, a partir do verso 25 a 33, que nos diz assim a palavra do Senhor: Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhe disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a mãe, a mulher e filhos, irmãos, irmãs, e acima ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, a verificar se tem meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo a quanto tem, não pode ser meu discípulo. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e amado Pai, que o Senhor seja misericordioso com a minha vida, Pai. Toma a minha vida em Tuas mãos e nos ajuda, Deus, ser usado por Ti, por meio do Espírito Santo de Deus. Que Ele fale por mim, ó Deus, que Ele mostre as verdades do texto para nós vivermos e aplicar em nossa vida. Nós Te agradecemos por tudo e com perdão pelos nossos pecados, nós oramos no nome de Jesus, aquele que reina para todos sempre. Amém. Conhecido, né? E é um texto que falou muito ao meu coração, a palavra do Senhor. E nós olhamos para o contexto dele, nós vemos que desde lá de 51 até o capítulo, ele procura tratar de todos nesses textos ele trata de uma vida de submissão na presença dele, de uma vida de compromisso, vida de responsabilidade, uma vida que nós devemos assumir. Então, se você ler desde o capítulo 9, 51 até o capítulo 18, 43, nós vamos ver que ele trata de tudo desse assunto, que é um assunto muito importante. Ele nos ensina como temos que viver, como tem que viver seus discípulos no reino. O texto que lemos está incluído neste bloco do esboço de Lucas. Se você olhar no esboço, tem muitas Bíblias que tem o esboço, e lá ele tem o esboço, e ele mostra esses assuntos importantes. Quando nós olhamos para o capítulo 14, no verso 7 a 11, ele vai falar assim, ó: reparando como os convidados escolhia os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola: quando por alguém fores enviado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, também a ele te diga: dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidar te diga: amigo, senta mais para cima, se te há isso uma honra diante de todos os mais convidados. Pois todo aquele que exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado.
Então aqui a palavra está já nos ensinando no início do capítulo que nós devemos sempre ser humilde diante daquilo que nós somos. E a palavra de Deus nos ensina isso, ser humilde, como o próprio Senhor Jesus foi humilde. Também no texto de 15 a 24, ele também vai dar um outro exemplo, né, sobre gente indiferente. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele na mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer do pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia, convidou a muitos, e na hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, toda uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e foi experimentá-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu ele ao Senhor: sai pelo caminho e atalhos e obriga todos a entrar para aqui, os pobres, aleijados, cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e aí está no lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheio a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então são os exemplos de pessoas humildes e que nós, como servos de Deus, também devemos usar de toda essa humildade para com o nosso verdadeiro Deus. Como verdadeiros discípulos de Deus, nós temos que usar de humildade diante de Deus, porque Ele mesmo diz no texto que nós acabamos de ler, Ele diz que se nós não for assim, não podemos ser seus discípulos. E uma das coisas que nós temos que prestar muita atenção e entender, porque a Bíblia, o texto que nós lemos fala: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Se a gente não entender o que a Bíblia está nos ensinando, a gente pode entrar em contradição, porque a Bíblia fala que devemos amar os nossos pais, devemos amar as esposas, devemos amar nossos filhos, mas o que Jesus está querendo ensinar aqui é que o amor de Deus tem que ser maior do que qualquer outra coisa nesse mundo. Então, nosso amor ao nosso Pai Celeste tem que ser maior do que tudo. Por isso que Ele diz que, se não for assim, não podemos ser seus discípulos. Para ser discípulo de Cristo, nós precisamos ter toda uma dedicação das nossas vidas para fazer sempre aquilo que seja abençoado por Deus. Quando nós olhamos, irmãos, aqui para o versículo 25, diz: grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se, lhe disse. Então, quando nós sabemos que Jesus, por onde ele andava, muitas multidões o acompanhavam. E quando nesse texto não ficou diferente. E nós sabemos, quando pessoas vêem um grupo de pessoas, a tendência é ir acumulando cada vez mais pessoas, porque a curiosidade é muito grande, né? E Jesus, aproveitando essa grande oportunidade que ele teve, de ver esse povo junto, ele procurou ensiná-lo como que deveria ser, porque ele sabia que dentro daquele grupo, nem todos estavam ali para aprender deles. Tinha muitos ali, muitos curiosos, muitos queriam saber o que estava acontecendo. Então ele diz assim: como eram zelosos os que seguiam a Cristo,
aí como nós vimos no versículo 25, a multidão, ia com ele uma grande multidão, muitos por amor, e talvez um número ainda maior por acompanhar, porque ainda haveria muitas pessoas, outras tantas se aglomeravam. Aqui estava uma multidão mista, como aquela que foi saída lá de Israel na época do Egito. Lembra que quando Moisés tirou lá do Egito o povo dele, saiu uma multidão de gente misto no meio, e aquela multidão que saiu, que não era do povo, que veio no meio, deu um problema muito grande no deserto, né? Então tinha ali uma multidão de pessoas mistas ali, podendo esperar que haja sempre a mesma situação na igreja. Muitas vezes na igreja também a gente tem muita dessa situação. Nem todos que estão realmente dentro da igreja têm o mesmo propósito de ser um grande discípulo do Senhor Jesus. Portanto, é necessário que o ministro faça uma orientação, oração sempre por todas aquelas pessoas que estão dentro da igreja. O zelo e a antemão que o Senhor espera dos seus seguidores, e às vezes é aqueles que se comprometem a seguires e deves acabar com tudo aquilo que Deus acompanha. Porque muitas vezes, quando nós que estamos muitas vezes na igreja, aqueles que fazem suas profissões de fé, espera que a vida cristã é um mar de rosa, né? Espera só receber bênçãos, honra dentro da igreja, e nós sabemos que a vida do cristão verdadeiramente não é isso. Nós encontramos muitas dificuldades, como Cristo encontrou. Cristo foi perseguido, né? Foi morto numa cruz, ele foi perseguido por muitas coisas, e a vida dos seus discípulos também não é diferente. Então nós devemos sempre estar atentos nas responsabilidades que nós vamos fazer diante de Deus, dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. Ele sabia que eles queriam ser seus discípulos para que pudesse estar qualificado em uma posição de honra, de um reino milenar. Então nós sabemos que muitos vêm para a igreja com intenção de ser qualificado em alguma coisa de honra, para se aparecer, mas não sabe da dificuldade da luta que é. Então Jesus aproveitou essa multidão para ensinar o que é verdadeiramente ser um seguidor de Cristo. Não é simplesmente estar no meio da multidão, gritando e fazendo algumas coisas. Não, tem que ter o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem compromisso, tem responsabilidade, ele tem um compromisso verdadeiramente com Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que todos os servos de Deus do passado passaram por lutas, passaram por dificuldade, por muitas batalhas, né? Muitos deles foram crucificados, mortos de cabeça para baixo, cerrado ao meio, tudo por amor ao Cristo. Então, quando nós que estamos dentro da igreja e professamos a nossa fé, nós temos que estar qualificado para enfrentar as lutas e as dificuldades do nosso dia a dia, para fazer sempre aquilo que agrada ao Senhor, sempre aquilo que glorifica o teu santo e bendito nome. Nós vemos que Abraão deixou a sua terra quando foi chamado por Deus, vai para uma terra que você não conhece, que eu te mostrarei o que tem que fazer. Faraó deixou toda a mordomia da corte do Egito para viver no meio do povo de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, quando nós que somos chamados por Deus, temos que estar preparados para viver uma vida digna, de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado, para fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Quero também, nós vemos aqui no versículo 26, que ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmã, e ainda sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Nós encontramos nesse texto que nós falamos de Lucas, e nos próprios evangelhos, vários textos dizendo que nós devemos pegar a nossa cruz e segui-lo.
Aquele que não perder a vida para o mundo, tem que perder a sua vida para o mundo para ganhar para Cristo, né? Então aqui, e o próprio inimigo, ele mexe naquilo que é mais saudável, né? Que é a família, porque ele coloca aqui, ó, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida. Aquilo que nós mais amamos é a nossa própria família. E a palavra de Deus fala: se quisermos ser verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, nós temos que abandoná-lo, nós temos que deixar de lado para fazer a vontade do Senhor, né? Então que o Senhor seja bondoso conosco, seja misericordioso, para que nós entendamos o propósito que Cristo está nos ensinando aqui através das Escrituras. Não é que nós devemos abandonar a nossa família, mas que o amor de Cristo tem que estar acima de todas as coisas. Se o amor de Cristo não estiver acima de todas as coisas, nós não somos dignos de fazer a vontade do Senhor, de ser um discípulo de exemplo, um discípulo que glorifica, que exalta o nome do Senhor através das nossas vidas, dos nossos atos, das nossas atitudes. E nós sabemos que fazer a vontade de Deus não é tão simples assim. Eu gosto muito do João 15, porque ali traz um relato de algo maravilhoso para aqueles que querem ser os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. O verso 4 do capítulo 15, ele fala que o ramo, ele não pode dar fruto de si mesmo, se ele não tiver arraigado na videira, né? O verso 5 ele fala: se permaneceres em mim e permanecerem em vós, podeis dar muitos frutos e sereis verdadeiramente meus discípulos. E assim ele vai dizendo, até o verso 12, ele vai dizer que nós devemos permanecer nele, a sua palavra permanecer em nós. Se permanecer, podemos pedir o que quiser que será feito, nisto será glorificado o Pai, que deis muitos frutos e sereis verdadeiramente meus discípulos. O Pai nos amou, eu também o amarei, permanecei no meu amor. O verso 6 ele fala: se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo. Ali ele seca, colhe, lança no fogo e queima. Então o texto mostra verdadeiramente o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É aquele que está realmente arraigado na videira verdadeira, fazendo sempre a vontade dele, como o próprio Senhor Jesus diz no 5: sem mim nada podeis fazer. Então temos que fazer sempre aquilo que é da vontade do Senhor, aquilo que glorifica seu nome, aquilo que dá a direção do Espírito Santo para fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Então, como tem sido a sua vida como um discípulo do Senhor Jesus? Você tem aborrecido o pai, mãe, filhos, assim, a sua própria vida para fazer a vontade de Cristo, para viver como Ele viveu, andar como Ele andou, fazer sempre aquilo que é da vontade dEle? Quando nós fazemos isso, nós somos realmente, verdadeiramente transformados pelo poder do Espírito Santo, né? E lá em Efésios capítulo 4, ele diz claramente: quando nós entregamos verdadeiramente as nossas vidas a Cristo, há uma transformação de vida nas nossas vidas, e ali ele vai mostrar que nós não devemos viver como gentios viver, fazendo a vontade da carne e do pensamento, mas viver conforme a vontade de Deus. Ele também vai dizer que nós devemos despir do velho homem e se revestir do novo homem, fazendo sempre aquilo que é da vontade do Senhor. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mente não mente mais, e que não deve haver palavra torpe na nossa boca, que só saia coisas boas de pessoas transformadas através do poder do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos, irmãos, que a nossa vida cristã é uma vida de compromisso, uma vida de responsabilidade, uma vida que... Estava falando para o pastor ali agora há pouco no gabinete, né, que hoje está faltando para os cristãos compromisso, está faltando seriedade, está faltando um compromisso sério verdadeiramente, porque nós sabemos que a vida cristã, nós somos sal da terra, luz do mundo, então nós temos que fazer a diferença com as nossas vidas, nesse mundo perverso e corrompido que nós vivemos, né? O verso 27 fala que qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meus discípulos. Então nós,
praticamente o verso 26 fala tudo, já declara tudo que nós temos que fazer, porque nós temos que pegar a nossa cruz, a nossa vida, e após Cristo fazer a vontade dele, para honrá-lo e glorificar o nome dele. O versos 28 a 30 diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Quando nós olhamos para esse texto, às vezes os irmãos podem estar pensando: mas o que esse texto, essas coisas têm que a ver com o que nós estamos falando? Tem a ver muito, porque aqui nós vemos que tudo que nós vamos fazer, até mesmo a nossa profissão de fé, nós temos que sentar e calcular o custo do preço que nós temos que pagar por aquilo que nós vamos fazer na presença de Cristo, porque tudo tem um preço, né? O Cristo teve o preço de morrer na cruz por cada um de nós. E nós, quando tomamos a decisão de uma profissão de fé, de ser um verdadeiro discípulo de Cristo, nós vamos ter também as nossas dificuldades, os nossos problemas. Então nós temos que calcular o preço para ver se nós vamos conseguir pagar tudo aquilo. E quando assumirmos uma profissão de fé, somos como um homem que idealiza edificar uma torre. Portanto, é necessário considerar o custo da realização dessa obra. Aquele que pretende edificar esta torre deve sentar-se e fazer as contas dos gastos. Eles devem considerar que isto lhe custará a mortificação dos seus pecados, até mesmo das sensualidades, da luxúria, mais do que tudo que nós temos vivido. Isso lhe custará uma vida de renúncia e vigilância, uma séria constante de vida diante de Deus, santos. Isso pode talvez lhe custar a sua reputação entre os homens, seus bens e liberdade. Tudo que lhe é caro neste mundo, até mesmo a própria vida. E o mesmo que custe tudo isso, o que é isso em comparação com Cristo, que o Senhor Jesus Cristo pagou para comprar as vantagens da fé para nós que recebemos, e sem dinheiro e sem preço. Então, quando nós vemos que nós temos que calcular esse custo o que vai custar para nós? Que a partir do momento que você faz a sua profissão de fé, você tem que renunciar tudo da sua vida. A mortificação dos pecados, aquela vida de regalia, nós temos que renunciar tudo. E nós vemos que Cristo renunciou tudo por nós, para nos dar salvação, sem dinheiro, né, sem preço. E Ele, pela graça, nós somos salvos mediante a fé, que é um dom de Deus. Ele foi chamado por Deus, pelo Pai, para cumprir essa obra, e Ele fez com amor, e Ele fez sem reclamar. Tudo aquilo que o Pai pediu, Ele fez em favor de nós. Então, por isso que a nossa vida, também a nossa vida, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, nós temos que pagar esse preço, que é um preço alto, que é a renúncia de tudo aquilo que nós precisamos renunciar para que Deus requer de nós. Deus não quer de nós uma vida de pecado, Deus não quer de nós uma vida de prostituição, Deus não quer nada daquilo que desagrada a Ele. Deus quer de nós uma vida santa, uma vida de testemunho, uma vida que possa glorificar e exaltar o nome dEle, para a honra e glória do nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que quantas pessoas, os pastores, eu sempre digo, né, que os pastores às vezes têm muitos problemas nas igrejas por causa do quê? Porque pessoas que não quer ser verdadeiramente novas criaturas. Ele vem para a igreja, mas quer viver do seu modo, do seu jeitão que ele vivia antes. Não, cada um que fez sua profissão de fé tem que ter mudança, tem que haver mudança de vida. Se não haver mudança de vida, não há conversão, não há renúncia, não há de ser discípulo verdadeiro de Cristo. Então nós temos que ter isso na nossa mente, para nós podermos viver e aplicar tudo isso na nossa vida. A palavra ela é bem clara,
que nós, se quisermos ter uma vida digna diante de Deus, nós temos que fazer o quê? O Salmo 1 ele fala disso, nós temos que meditar dia e noite na palavra, nós temos que estar envolvidos com a palavra de Deus, nós temos que ser como aquela casa construída na rocha. Nossa vida não pode ser construída em cima de uma areia de qualquer jeito, tem que ser na rocha que é Cristo, para que nada possa nos abalar. Ou nós somos verdadeiramente cristãos, sermos discípulos de Cristo, ou nós somos pessoas que o vento roda para qualquer lado, qualquer coisa que tem, nós já estamos abandonando tudo, né? Quando ele fala de calcular tudo o preço, então, às vezes a gente pode olhar e falar, mas para que isso? Isso é um absurdo. Não, isso é aquilo que nós temos que fazer, porque essa é a vida da prática. Se você for construir uma casa e não calcular, se você não ver quanto você vai saber, quanto você vai gastar, para ver se você tem dinheiro suficiente, você vai gastar os que você tem, não vai concluir, e vai ficar uma construção abandonada, para saber quando você pode acabar. Da mesma forma é a vida cristã. Deus, quando chama para ser um verdadeiro discípulo, Deus não quer ver esse ser humano abandonado mais no mundo. Ele quer que ele alcance o objetivo, que é a mansão celestial, a salvação, viver a eternidade com Cristo. Ele não quer ver mais esse ser humano abandonado. Então, se nós não fizermos uma consciência daquilo que nós estamos fazendo, nós vamos até prejudicar a igreja, se nós queremos viver do nosso jeito, viver como gentil, fazendo aquilo que é os desejos da carne, do coração, nós seremos, com certeza estaremos prejudicando o trabalho do Senhor, porque todos aqueles que professam a sua fé, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, têm que ter vida digna, vida honrosa, vida cheia da graça e da misericórdia do Senhor. Então, que para sermos verdadeiros discípulos, nós temos que renunciar, tudo aquilo que, principalmente as nossas famílias, também temos que calcular o preço, da construção da nossa profissão de fé. E também o verso 31 a 32, ele diz que, ou qual é o rei que indo para combater outrora o rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma baixada pedindo condições de paz. Praticamente ele trata do mesmo sentido, mas agora que ele mostra, um rei, uma guerra. E quando nós trata de guerra, a nossa vida espiritual é uma guerra espiritual que nós vivemos, lá em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra a potestade do ar, que é as coisas malignas. E nós também, quando olhamos para Timóteo capítulo 2, ele vê ali a chamada de um bom soldado, e ali ele dá as características dos bons soldados de Cristo. Esse bom soldado, primeiramente, tem que ser disciplinado, ele tem que acompanhar todo o regimento do seu superior, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter uma condições de um treinamento bom, dedicar a tudo aquilo que ele está fazendo. E quando nós vemos aqui, fala do rei da guerra, então ele também tem que calcular se o tanto de soldado que ele tem, se é suficiente para vencer o inimigo que tá vindo de encontro com ele. Se não tiver, ele tem tempo para chegar e pedir arrego, pedir paz, para que não evite a guerra. Então nós, como esse rei, nós devemos também, quando a idealização ser discípulo de Cristo, somos como um homem que vai para a guerra, e assim deve considerar os riscos envolvidos nessa decisão, e não dificultando deverão ser enfrentados. O estado de um cristão neste mundo é um estado militar, não é um verdadeiro cristão, uma batalha. Temos muitas situações em nosso caminho que deve ser disputado em golpe de espada, deve lutar cada pessoa de danos para os nossos inimigos espirituais são incontáveis em sua posição.
Então nós sabemos que verdadeiramente a vida cristã é uma verdadeira guerra, é uma luta, porque nós temos um inimigo 24 horas por dia trabalhando, né, em nosso redor, como diz Pedro. Lá ele fala que o leão está 24 horas rondando as nossas vidas, procurando a oportunidade para poder tragar, né? Então é assim a nossa vida espiritual. Então, como esses soldados, nós temos que estar bem disciplinados em oração, em leitura da palavra, em dedicação, fazendo sempre a vontade de Deus, buscando alcançar os seus pensamentos, as suas atitudes. Por isso que nós hoje encontramos muitas dificuldades nos evangelhos, né? Na igreja, o povo de Deus. Por quê? Porque o pessoal não tão dedicado, não tão talvez preparado para enfrentar essa guerra que nós estamos enfrentando hoje. Porque a nossa vida verdadeiramente é uma guerra, e é uma luta muito grande, porque imagina você muitas vezes ter que trabalhar o dia todo, à noite, quinta-feira você tem o culto, eu tenho que ir para o culto, chegar em casa correndo, tomar banho, às vezes jantar, vem até sem janta. Então isso, se não tiver uma determinação, se não tiver um empenho muito grande, a gente não faz mesmo, porque o cansaço às vezes vence os obstáculos, as dificuldades da vida. Então, quando nós olhamos lá em 2 Timóteo, as características do bom soldado, nós vemos que eles eram realmente determinados a cumprir todo o regimento do exército, né? E ali eles corriam, treinavam, porque só um ganhava o prêmio, e que então tinha que se esforçar ao máximo para chegar nesse objetivo. E eu vejo que a nossa vida, irmãos, é da mesma maneira. Nossa vida cristã é muito, muito difícil, é muito batalhadora, às vezes antes de eu entender bem as coisas, eu falo que a salvação é pela graça, né, pelo meio da fé, mas nós pagamos caro muitas vezes. A gente vê que para a gente ter a salvação em Cristo, essa vida que nós temos que ter uma vida determinada a fazer a vontade de Deus. E nós sabemos que fazer a vontade de Deus não é tão simples assim. Fazer a vontade de Deus, buscar o crescimento espiritual, buscar você dedicar todo dia em oração. Esses dias eu estava lendo um texto da palavra de Deus, falando lá em Salmo 55, não me engano, o versículo que fez, fala que o salmista ele orava 3 vezes por dia, né? Daniel também tem a mesma perspectiva de oração nas dificuldades. E cada um de nós temos orado quantas vezes por dia? Quantas vezes nós temos lido a palavra de Deus? Quanto tempo nós temos tirado por dia para meditar na palavra do Senhor? Então tudo isso faz parte da nossa vida no dia a dia. Ela está incluída no relatório para nós termos uma vida conforme Deus determinou. Tudo isso tem que estar sendo vivido em prática, inclusive a sua palavra. Nós temos que viver sendo ouvinte, praticante da palavra de Deus. Nós não podemos simplesmente ouvir aqui, sair daqui e esquecer tudo que nós ouvimos. Temos que ser um ouvinte praticante da palavra para poder ser determinante em tudo aquilo que Deus quer de nós. O Senhor Jesus, Ele deu a vida por nós, e nós devemos ser seus imitadores, né? Como filho amado, ser luz, viver como filho da luz, dando um bom testemunho e fazendo sempre a vontade de Deus para o louvor e glória do seu nome. Então, meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus por Deus ter falado muito comigo nesse texto. Eu mesmo tenho tido uma luta muito grande da minha vida. Eu estou passando um momento difícil, né? Enfermidade da minha esposa, minha mãe também, tem que dar uma ajuda para ela lá. Se a gente bobear, a gente não ora, a gente não lê a palavra, porque o dia fica desse tamanhozinho. Eu levanto 7 horas da manhã, eu vou dormir todo dia meia-noite, e aí fica coisa para trás ainda para fazer. Por causa do quê? Por causa da luta e da batalha. Então, se eu quiser orar, se eu quiser, eu tenho que levantar às 6 horas da manhã, para aproveitar o momento das 6 às 7, e à noite fazer a leitura da palavra, e poder buscar no Espírito Santo de Deus
que Ele nos ensina sempre, que Ele nos mostra as verdades da Bíblia para a gente aplicar e viver, para que nós possamos ser, porque eu desejo do fundo do meu coração ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Quero sempre fazer a sua vontade e tenho certeza que todos os irmãos têm esse desejo também de fazer a vontade de Deus e viver para Ele, dar bom testemunho, ser usado por Ele para fazer tudo conforme aquilo que Ele determinou para nós. Que nós possamos então, tudo aquilo que nós vamos fazer, se você for chamado para ser um professor de escola dominical, antes de tomar toda a decisão, pare e pensa, faça a sua continha lá se você vai poder ser um bom professor de escola dominical. Porque para falar que aceita e depois fazer de qualquer jeito, Deus não vai se agradar disso. Então nós temos que ser um verdadeiro discípulo de Cristo, fazendo tudo conforme a sua vontade, conforme o seu desejo, para nós podermos dar bom testemunho, para que o mundo possa ver em nós a beleza de Cristo. Só assim Ele vai ser glorificado nas nossas vidas. E encerrando o texto aqui, ele diz assim, no versículo 34 e 35: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançando fora, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então aqui ele encerra esse texto mostrando que nós, como sal da terra, para sermos úteis, nós temos que estar com sabor, nós temos que estar completamente, porque depois que perdeu o sabor, mais para nada presta, nem para ser jogado fora. Então que Deus tenha compaixão de nós, tenha misericórdia, abençoa ricamente as nossas vidas, abençoa a vida da igreja. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Que Deus seja misericordioso com vocês, dê crescimento e dá sabedoria ao Senhor para conduzir esse rebanho e para que a palavra de Deus seja vivida e aplicada dia a dia nas nossas vidas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.